Olha, a inteligência artificial hoje está em todo lugar, né? Parece que ela avança numa velocidade que é quase uma força da natureza. Mas e se essa sensação, essa certeza de que o futuro é inevitável, for na verdade uma reprise? Pois é. E se essa ascensão meteórica de agora não for a primeira, porque a história da IA, veja bem, não é uma linha reta sempre para cima. Na verdade, é um ciclo. Um ciclo de picos gigantes de otimismo, seguidos por quedas bem brutais. Então, para a gente conseguir entender o que pode vir pela frente com a IA, a gente precisa dar uma olhada nesse padrão meio que secreto, sabe? O ciclo de entusiasmo e desilusão. Um fenômeno que tem um nome bem específico, o inverno da IA. Tá, mas o que é exatamente um inverno da IA? Bom, esse termo, que foi criado pelos próprios pesquisadores da área, é basicamente para descrever o momento em que a festa acaba, sabe? É quando o dinheiro, o interesse da mídia, a confiança na pesquisa, tudo isso simplesmente congela. E o mais curioso é que esse ciclo tem um roteiro quase que previsível. Dá para dividir em 4 atos. Funciona assim. Primeiro, acontece um avanço tecnológico incrível que gera um entusiasmo contagiante. Logo depois, vêm as promessas exageradas. Começam a criar um abismo entre o que se fala e o que a tecnologia realmente consegue fazer. E aí, quando essa diferença fica grande demais, a confiança desaba. E pronto, o inverno chega. E olha, isso não é só uma teoria, não. Esse padrão exatinho já aconteceu 2 vezes. A gente teve 2 grandes invernos históricos que, no fim das contas, moldaram o campo da IA até chegar no que a gente conhece hoje. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma verdadeira montanha-russa. Tudo começa lá atrás, com uma euforia gigante em 1956. Mas aí, pá, em 74 vem o primeiro inverno e congela tudo. A IA volta com tudo nos anos 80, com os tais sistemas especialistas, mas logo depois, um segundo inverno chega em 87. E agora? Bom, agora a gente está no meio do boom do Deep Learning. A grande pergunta é, será que a história vai se repetir? Vamos falar do primeiro inverno, então. Ele nasceu de uma ambição, assim, sem limites. Naquela época, que ficou conhecida como a Era de Ouro da IA, as expectativas não eram só altas, eram quase mitológicas de verdade. Olha, só para ter uma ideia da escala desse otimismo, escuta só isso aqui. Em 1970, um dos grandes pioneiros da IA, o Marvin Minsky, previu que em coisa de 3 a 8 anos a gente teria uma máquina com a inteligência geral de um ser humano comum. Pensa só, uma promessa dessas resume perfeitamente o nível do hype que veio antes do colapso. E aí a gente vê o choque, né? De um lado a promessa, do outro a realidade. Prometiam máquinas com inteligência humana, mas a realidade, que foi apontada por relatórios importantes na época, como o Lighthill, era um problema chamado explosão combinatória. Em bom português, os problemas do mundo real eram complexos demais, tinham variáveis demais para os computadores daquela época darem conta. A matemática simplesmente não fechava. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. A história se repete, só que agora com uma cara diferente. Dessa vez, o que alimentou o hype não foi o mundo acadêmico, foi uma bolha comercial. A IA saiu dos laboratórios e foi direto para o mercado, através dos chamados sistemas especialistas. E adivinha, mais uma vez o padrão se repete. Promessas e mais promessas exageradas. Como disse um outro pesquisador, o Hans Moravec, muitos foram apanhados numa teia de exagero crescente. As promessas que eram feitas principalmente para grandes investidores eram otimistas demais, para dizer o mínimo. A promessa da vez era o seguinte: capturar todo o conhecimento de especialistas humanos e colocar em sistemas que poderiam ser usados em larga escala. A realidade? Bom, os sistemas eram o que eles chamavam de quebradiços. Pensa num castelo de cartas. É uma boa analogia. Eram caríssimos para construir, uma dor de cabeça para manter e desmoronavam com qualquer coisinha fora do previsto. Eles até funcionavam em cenários de laboratório, mas, no mundo real, falhavam feio. E a velocidade com que tudo desabou foi impressionante. Tinha um mercado inteiro de máquinas especializadas, as LISP, que era o hardware caríssimo que rodava esses sistemas. Esse mercado valia $500 bilhão e em apenas um ano ele simplesmente evaporou, sumiu. Porque os computadores comuns ficaram poderosos o suficiente para fazer o mesmo trabalho, só que por uma fração do preço. Ok, então a gente já viu a história. Mas o que dá para aprender com esses invernos todos?
As lições que o passado nos deixou são, na verdade, surpreendentemente relevantes para o cenário que a gente vive hoje. Basicamente, 3 padrões se repetem e a gente precisa ficar de olho. O primeiro, subestimar as barreiras técnicas fundamentais. O segundo, o perigo do hype, da empolgação, que acaba criando expectativas impossíveis de alcançar. E o terceiro, a dependência de uma única fonte de dinheiro ou de um único tipo de tecnologia. Qualquer um desses 3 pontos já pode ser fatal. E tudo isso, claro, nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Com toda essa empolgação em torno da IA generativa hoje, será que a gente está na beira de um terceiro inverno? Olha, a verdade é que existem argumentos fortes dos dois lados. Os sinais de alerta, custos de computação nas alturas, uma dependência talvez excessiva do deep learning. E, de novo o abismo crescente entre o que se promete e o que se entrega. Mas tem o outro lado da moeda. A IA de hoje gera valor econômico real, palpável. O financiamento é muito mais diversificado e o ecossistema de pesquisa é global. Então fica a dúvida, será que dessa vez é diferente? E talvez a maior diferença de todas esteja exatamente aqui, na grana. Nos anos 70, o financiamento era quase todo do governo. Era como se tivesse uma única torneira. Se ela fechasse, já era. Hoje, a grande maioria vem de inúmeras empresas do setor privado. Essa diversidade toda cria uma espécie de rede de segurança, sabe? Uma resiliência que a IA nunca teve no passado. E então, chegamos ao final com essa questão. Será que a IA finalmente conseguiu quebrar esse ciclo vicioso? Ou será que, por trás de todo o barulho, de toda a empolgação, o próximo inverno já está se aproximando silenciosamente? A história nos dá um mapa, um guia dos erros do passado. Mas o destino, bom, esse ainda está em aberto.